Nós estamos em agosto, mês de enfrentamento à violência contra a mulher. A campanha Agosto Lilás está acontecendo e nós nos deparamos com a notícia de que uma menina de 10 anos engravidou após sofrer uma série de estupros desde os 6 anos, realizados por um tio dela. Tentando realizar um aborto seguro, com uma ordem judicial para que isso aconteça, essa menina não conseguiu, teve que ser mudada de estado para que isso acontecesse. As informações dela foram divulgadas. Vamos entender quais são os crimes envolvidos nessa história toda? Pega seu café e vambora, vamos conversar. Primeiro, a gente precisa entender o que é crime. Você já parou pra pensar sobre isso? A gente fala muito no dia a dia sobre uma pessoa que é criminosa, alguém que cometeu um crime, mas a gente talvez não tenha pensado para refletir o que efetivamente significa crime. Então hoje eu preciso apresentar para vocês o conceito de crime, conceito técnico de crime, para que a gente possa enfrentar essa situação que eu falei para vocês. Então, quando a gente fala em crime, existem várias discussões dogmáticas aqui no Brasil a respeito, e eu escolhi o conceito que é mais adotado, que é o conceito de tripartite de crime. Então, nós falamos em um fato típico, antijurídico e culpável, tá certo? Vamos falar um pouquinhozinho sobre cada um deles, porque cada um desses elementos é super extenso, a gente passa muito tempo na faculdade estudando sobre isso. Então, se vocês quiserem depois um vídeo mais completo, para que eu explique um pouquinho melhor sobre cada um desses aspectos, comentem aqui embaixo que eu providencio. Então, vamos lá. Quando a gente fala em um fato típico, nós estamos falando de uma conduta humana. Então, nós precisamos efetivamente ter um resultado no mundo. Então, tirando nós, que somos pessoas puras de corpo e mente, as pessoas às vezes pensam em matar os outros, o pensamento não é crime, não se preocupem. Mas a partir do momento em que você produz um resultado no mundo dos fatos, você pratica uma conduta a partir da sua ação efetiva ao praticar a conduta ou a partir da sua omissão ao deixar de fazer algo que era obrigatório que você fizesse, qualquer uma dessas condições configura uma conduta para ser analisada dentro desse aspecto do direito penal, certo? A gente precisa entender que para a gente conseguir analisar a próxima categoria desse conceito analítico, a gente precisa primeiro ter preenchido essa primeira categoria anterior. Então, quando a gente analisa um fato típico, antijurídico e culpável, a gente precisa que as categorias anteriores tenham sido preenchidas adequadamente para que a gente possa, enfim, dizer que sim, existiu um crime. Então, nós temos uma conduta humana que produziu resultados no mundo. Qualquer conduta humana é um crime? Não, eu tô aqui gravando um vídeo, isso não é um crime. E por que que não? Porque essa conduta não é típica. Quando nós falamos de tipicidade, nós estamos falando de algo que é uma conduta vedada, uma conduta proibida pela lei. Então, os exemplos mais comuns a gente pensar são os crimes que estão previstos no Código Penal, mas não são só eles que são condutas típicas. Nós temos diversas outras leis que nos dizem quais são as outras condutas que também são proibidas. Então existem crimes na lei de trânsito, no ECA, a lei de licitação, existe a lei de violência contra a mulher, e que é a Lei Maria da Penha, e aí por diante. Então existem várias leis esparsas que também nos dizem quais são os fatos típicos. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o mais conhecido deles, que é o homicídio. Todo mundo sabe que matar alguém é crime. Então, a partir do momento que a gente tem uma conduta típica, então, a partir do momento que eu efetivamente pratico uma conduta que mata alguém, eu preenchi esses dois campos. Nós temos uma conduta típica. O próximo passo é analisar se essa conduta típica também é antijurídica. E o que isso significa? Matar alguém sempre é crime? De início, a gente tende a responder que sim. Parece ser meio óbvio que matar alguém é crime. Mas e se eu estiver exercendo, por exemplo, a minha legítima defesa? Se essa pessoa estiver vindo me matar e para eu me defender eu mato ela antes. Eu pratiquei uma conduta típica porque eu matei alguém. Mas essa conduta típica está amparada por uma excludente de ilicitude que é a legítima defesa. A antijuridicidade, então, é como se fosse um super trunfo. Se você é mais novo, talvez você não saiba o que significa. Procurem no Google, é um joguinho bem legal. A antijuridicidade te diz que mesmo que você tenha praticado uma conduta típica, tem alguns casos em que tudo bem. Você pode praticar aquela conduta, a lei te resguarda o direito de praticar. Existem os casos mais comuns, por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal,
E existem alguns outros, especificamente nos tipos penais, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de um deles. Então, para que a caixinha da antijuridicidade esteja preenchida, é preciso que não tenha nenhuma excludente de juridicidade. Então, é preciso que aquela conduta típica esteja contrária ao ordenamento jurídico. Não tem nenhuma hipótese em que aquilo que foi feito é aceitável, ok? Então, partindo para a próxima caixinha, que é a culpabilidade, a gente precisa entender se aquela pessoa que praticou aquele crime sabia que era um crime, se ela tinha mais de 18 anos, se ela tinha conhecimento do que ela estava fazendo, se ela possuía condições psíquicas de entender o que ela estava fazendo, e aí entra aquela questão tão discutível que o pessoal sempre fala, vai falar que é louco para não ser preso. Não vai ser preso, mas pode ter uma medida de segurança que recai sobre essa pessoa. Então, se vocês quiserem também que eu fale um pouquinho sobre essas diferenças, comentem aqui embaixo que eu também posso fazer um vídeo falando sobre isso. Como eu falei, são vários detalhes, eu tô condensando aqui quase um semestre do curso de Direito inteiro em 3 minutos, então vai passar muita coisa. Mas só para vocês terem uma linha geral do que a gente vai discutir nesse vídeo, tá? Então nós precisamos de uma conduta típica, antijurídica e culpável. Nós precisamos de uma conduta que seja vedada pelo ordenamento jurídico, que não tenha nenhuma desculpa para que ela exista e que a pessoa que cometeu aquela conduta seja passível de responsabilização. Preenchendo esses 4 requisitos, nós estamos diante de um crime. Cada um desses conceitos é muito rico, tem muito detalhe. Se vocês quiserem depois que eu faça um vídeo explicando um pouquinho mais sobre eles, comentem aqui embaixo que eu providencio e vai ser bem mais comprido e bem mais teórico. Mas é uma coisa muito bacana da gente saber, porque nos auxilia a entender quando a gente fala sobre crimes. Então, dito isso, a gente vai passar a analisar as condutas em tese. Vou deixar muito claro que eu estou fazendo essas análises a partir das notícias que eu tenho, mas que foi um caso que gerou muita mobilização na semana passada e eu achei interessante a gente trazer aqui para conversar. Então, a partir das notícias que eu tenho acesso, hoje é dia 23 de agosto que eu tô gravando esse vídeo, então a partir do que eu tenho de acesso até hoje de informação, eu vou fazer uma leitura a partir dos artigos do Código Penal a respeito dos envolvidos nesse caso. Então, a primeira pessoa que a gente vai analisar é esse tio que efetivamente estuprou a menina. O primeiro artigo que eu vou ler aqui com vocês é o artigo 213 do Código Penal, que é o artigo de estupro, que fala: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Foi esse crime que ele cometeu? Não. O crime que ele cometeu é muito mais grave, que em tese ele cometeu, porque eu não sou a juíza do caso, não passamos pelo contraditório pela ampla defesa aqui. O crime que em tese ele cometeu é o previsto no artigo 217-A do Código Penal, que se chama estupro de vulnerável. Então, qual é a redação desse artigo? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Qual é a grande diferença entre o estupro e o estupro de vulnerável? No estupro, propriamente dito, do artigo 213, a pena é de 6 a 10 anos. Agora, quando a gente fala do estupro de vulnerável, a pena é de 8 a 15 anos, tá certo? Então, o que esse tio, teoricamente, fez, repito, com a informação que eu tenho a respeito das notícias que foram veiculadas na mídia, caberia nesse artigo, porque a vítima tinha menos de 14 anos em todos os fatos que aconteceram. Então, de acordo com o que a gente viu ali no começo, de um fato típico antijurídico e culpável, ele praticou uma conduta que foi constranger alguém a praticar ato libidinoso, ele constrangeu essa criança a praticar atos sexuais com ele. Então, ele praticou uma conduta típica. Não há, até onde eu sei, nenhuma excludente de ilicitude pelo que ele fez. Nenhuma excludente de tipicidade, nenhuma excludente de nada. Então, não existe nada que justifique a conduta que ele fez. Então, a princípio, é sim uma conduta antijurídica. E, aparentemente, ele é alguém maior de 18 anos e que, até onde nós sabemos, não tem nenhum histórico de inimputabilidade penal. Não há nada que diga que ele não possa responder criminalmente pelo ato que ele fez. Então, até o momento, parece que sim, nós estamos diante de um crime previsto pelo artigo 217-A do Código Penal. Então, agora a gente vai comentar sobre o segundo crime envolvido nessa história, que é a realização ou não do aborto. Então, novamente, eu tô fazendo essa análise a partir das informações que eu tenho, que foram veiculadas na mídia. E se vocês tiverem alguma outra informação que complemente ou que
contradiga essas que eu tenho, por favor, comentem aqui também para que a gente possa fazer uma análise um pouquinho melhor, se esse for o caso. Então, a informação que eu consegui através das pesquisas foram que a menina deu entrada no hospital, foi identificada a gravidez, uma gravidez de risco, e foi determinado que fosse realizado o aborto. O primeiro hospital que ela deu entrada não quis realizar o aborto, a equipe médica não quis realizar o aborto, porque a menina já estaria num estágio avançado da gravidez, ela estaria com em torno de 5 meses já na gravidez. E por esse motivo, eles não iriam realizar o aborto. Então, existem alguns tipos de aborto que são tratados no Código Penal. E eles começam a ser tratados a partir do artigo 124 do Código, beleza? O primeiro deles é o aborto provocado pela gestante. O 125 é o aborto provocado por terceiro. Depois, no 127, tem a forma qualificada. E todos esses são crimes de aborto, porque até hoje no Brasil, o aborto ainda é considerado um crime. A única ressalva que se tem a respeito disso está prevista no artigo 128, que eu vou ler aqui novamente com vocês. Não se pune o aborto provocado por médico. A primeira hipótese é quando é um aborto necessário. E daí o código explica o que significa. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, se há um risco, a gravidez se torna um risco para a vida da gestante. E o único meio de salvar a vida dessa gestante é provocando um aborto, o médico pode realizar esse procedimento e ele não será punido por isso. O segundo inciso diz aborto no caso da gravidez resultante de estupro. Então eu quero que fique muito claro isso aqui. Está previsto no Código Penal a possibilidade do aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Então ele nos diz o seguinte: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é procedimento de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. É exatamente esse o caso que nós tivemos aqui na semana passada. Nós tínhamos uma menina de 10 anos que foi vítima de um estupro e que ela engravidou. E como resultado dessa gravidez, ela e seus representantes legais, entenderam que sim, seria o caso de um aborto. Ela tem o direito de fazer isso? Sim, previsto expressamente em lei, como eu li aqui para vocês. Então essa menina não praticou crime nenhum. Esse médico não praticou crime nenhum ao realizar esse aborto. Ele cumpriu à risca o que estava previsto em lei. E pelas informações que eu tive também aqui, por meio das pesquisas, essa menina estava em sofrimento intenso em razão dessa gravidez. Eu acho que nenhum de nós consegue imaginar o que deve ter sido o que essa menina passou. Durante 4 anos, ser estuprada por alguém da família, engravidar, e ao engravidar ainda ter que ir para outro estado para realizar esse procedimento, porque os médicos do hospital mais próximo à residência dela se recusaram a fazer esse procedimento. Então, repito, nem ela, nem o médico praticaram nenhum crime. Então, lembrando aqui do conceito analítico do crime, uma conduta típica, antijurídica e culpável. Nós temos aqui uma conduta típica porque houve a prática de um aborto, contudo, ela não é antijurídica, porque existe uma previsão expressa em lei que diz não será punido o aborto quando resultante de estupro. Então, novamente, nem ela, nem o médico cometeram nenhum crime nesse caso. E então, como se ainda não fosse suficiente, para que a menina tivesse acesso a esse aborto, ela teve que ser transferida para um outro hospital de um outro estado, para que ela efetivamente pudesse exercer o direito dela de realizar um aborto legal. E o que aconteceu nesse cenário? A militante e influenciadora Sarah Winter divulgou os dados dessa criança, o nome dela, o local onde ela iria realizar o aborto, e conclamou pessoas para irem até esse local para evitar que esse aborto fosse realizado. Então agora a gente vai analisar quais crimes essa mulher cometeu. Vamos por partes, que essa aqui é um pouco mais complicada. Inicialmente, a gente pode debater tudo aqui em tese, tá, gente? Tô analisando notícias, informações que eu tive acesso por meio de portais de notícia, tá? Não tenho acesso a processos, não sei nem se já teve algum processo em relação a isso. Então vamos lá. Em tese, os crimes que ela poderia ter cometido nessa situação. O artigo 143 do ECA diz que é vedada
a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. É importante destacar aqui que a menina que sofreu esses abusos e que iria realizar o aborto, ela não cometeu ato infracional nenhum, ela não é como se fosse a ré no processo. Porque no processo, quando a gente trata de um adulto, é um réu ou uma ré quem cometeu o crime. Quando a gente fala de atos infracionais, que são os atos cometidos por menores de 18 anos, a gente tem o autor de um ato infracional, que seria como se fosse o réu no processo, comparando com o processo dos adultos. Ela não é ré no processo, ela não é autora de um ato infracional. Mas a divulgação, mesmo de menores que seriam autores em atos infracionais, é vedada. Então, esse é um dos primeiros artigos que ela poderia ter violado com essa divulgação. Na sequência, a gente pode falar do artigo 247 também do ECA, que diz o seguinte: divulgar total ou parcialmente, sem autorização devida por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Foi só isso? Não, ainda tem mais crimes que ela poderia ter cometido com essa divulgação. Estamos sempre falando aqui em tese do que ela poderia ter cometido, porque a gente só pode condenar alguém após um processo judicial com direito à ampla defesa, contraditório e todas as questões que a gente pode conversar mais pra frente em outro vídeo sobre processo penal. Além disso, ela também poderia ter cometido crimes contra a honra dessa menor de idade, como calúnia e difamação, porque a partir do momento que você imputa um crime a alguém, você está caluniando essa pessoa. Você está dizendo que ela cometeu um crime. Então vamos lá, Código Penal agora. Artigo 138 do Código Penal. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Estavam falando que a menina está abortando, que ela é uma assassina, ou que o médico é um assassino. Enfim, atribuir um fato criminoso a alguém é um crime. Por isso que eu estou aqui falando sempre em tese. Estamos falando, teoricamente, o que pode ter acontecido. Quando você vai pra frente do hospital e xinga alguém de assassino, você está cometendo um crime. Porque você está atribuindo um fato criminoso a alguém, sem que você tenha como provar esse fato criminoso. Porque esse crime admite exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? É você dizer, você cometeu esse crime, e a pessoa fala, não, você está praticando uma calúnia contra mim. E eu digo, não estou praticando porque tá aqui, o crime que você cometeu é esse. Então, nesse caso, por exemplo, essas pessoas que foram até a frente do hospital xingar o médico de assassino. O médico estava amparado por uma ordem judicial que o permitia realizar o aborto. Qualquer pessoa que o xingasse de assassino estaria cometendo esse crime, porque ele não estava cometendo crime nenhum, ele estava amparado pela lei para realizar aquele ato. Então, aquelas pessoas estavam cometendo crime de calúnia em relação a ele. Além disso, também é possível considerar que eles difamaram, eles, tanto a Sarah quanto essas outras pessoas que estavam em frente ao hospital, que essas pessoas poderiam ter difamado tanto o médico quanto a garota, chamando de assassinos e afins, todas essas coisas que aconteceram aí durante essa semana passada. A difamação está prevista no artigo 139 e fala sobre difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. E não necessariamente precisa ser crime. Então é possível que tenha existido essas duas questões também. Então, após essa viagem para outro estado, enfrentar pessoas que falaram que ela era uma assassina, que o médico era um assassino, essa menina efetivamente conseguiu realizar o aborto. As informações que se tem é que após o procedimento ela está muito melhor, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Quem foram as pessoas atacadas nesse processo todo e chamadas de assassinos? E elas efetivamente cometeram algum crime? Ficou bem claro aqui que não. E a pessoa que, em tese, foi defender a moral e os bons costumes acabou cometendo crime, sim. Então, tomem cuidado quando a gente fala que alguém é criminoso, que alguém não é criminoso, porque a coisa não é assim tão simples, tá certo? Se você concorda que o aborto deve ser legalizado, ou se você não concorda que o aborto deve ser legalizado, não é desse jeito que as coisas têm que ser resolvidas. O poder legislativo existe para que faça leis que efetivamente executem as ideias que devem ser executadas. Não é tentando fazer justiça com as próprias mãos que a gente vai conseguir chegar em algum lugar melhor, tá certo? Esse vídeo foi muito carregado de informações teóricas e técnicas sobre direito penal.
É possível que tenha ficado dúvidas. Se vocês ficaram com dúvidas, comentem aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando efetivamente cada um dos tópicozinhos sobre o que é um fato típico, o que é antijuridicidade, o que é culpabilidade, o que exclui cada um desses fatos, qual é a diferença entre medida de segurança, quais são os tipos de encarceramento, regime aberto, regime semiaberto, regime fechado, e todas essas coisas que sempre estão na mídia e talvez a gente não tenha clareza sobre efetivamente o que se trata, comentem aqui que eu posso fazer também. Vai ser cumprido e vai ser quase que uma aula de direito penal, porque essas questões são bem complicadinhas. Eu acho sensacional. Mas fica aí o convite para quem quiser saber mais. Fica aberto aqui os nossos comentários para perguntas, dúvidas, comentários, crises existenciais. Se você também não conhece nosso Instagram, corre lá para conhecer, é @significandodireito. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui, curtam também esse vídeo e nos ajudem aqui a crescer nesse canal, tá bom? Então, com um vídeo um pouco mais pesado do que das outras semanas, é nessa que eu fico. Espero que vocês fiquem bem e espero que nas próximas semanas o tema não seja tão tenso. Grande beijo, é nessa que eu fico. Até mais.